Agora vejam comigo, galera, esse exercício a respeito de movimento circular. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Suponha que a máquina de tear industrial, a figura acima, seja composta por 3 engrenagens A, B e C, conforme a figura a seguir. Suponha também que todos os dentes de cada engrenagem são iguais e que a engrenagem A possui 200 dentes e gira no sentido anti-horário a 40 RPM. Já as engrenagens B e C possuem 20 dentes e 100 dentes, respectivamente. Com base nos conhecimentos desse movimento, sobre esse movimento circular, assinale a alternativa correta quanto à velocidade e o sentido. Legal? Moçada, você fala assim, cara, é muito dado para guardar, né? Muita informação. Eu acho interessante quando você tem a dificuldade de ler, interpretar, olhar a figura e guardar as informações, fazer uma listinha. Tá joia? Ele lhe passou informações sobre a engrenagem A. E a engrenagem A, ele falou para vocês o seguinte, que ela tem uma frequência de 40 RPM. Sim? Beleza? Que a engrenagem A possui 200 dentes. Tá? E que gira no sentido anti-horário. Legal. Tá aí. Tá? Informações sobre a engrenagem A. Certo? Ela está acoplada à engrenagem B, que é uma engrenagem menorzinha, e é uma engrenagem C, intermediária entre as anteriores. Tá? Aí, o que acontece? Ele não falou de raio, e é legal, tá? Porque ele não falou de raio, mas falou de dente, tá? Como numa bicicleta, quando você tem uma engrenagem maior, ela tem mais dentes, uma engrenagem menor tem menos dentes. É só pensar, inclusive, na questão da arcada dentária. Para ter mais dentes, teria que ter uma arcada maior, menos dentes, uma arcada menor, tá? A engrenagem é a mesma coisa. Você fala assim, poxa, cara, se eu tenho uma engrenagem com 200 dentes, uma engrenagem com 100 dentes, a engrenagem de 200 dentes é maior. Então, eu posso, nos meus raciocínios, nos meus cálculos, substituir a ideia de raio por número de dentes. Ora, aí fala-se o seguinte, o desenho mostrar para vocês uma correia interligando essas engrenagens. Uma correia interligando a engrenagem A com a engrenagem B, a engrenagem B com a engrenagem C. Só que é uma interligação cruzada aqui, né? Ora, você tem essa configuração de acoplamento. Ora, a engrenagem A está girando no sentido anti-horário. Beleza? Ao girar no sentido anti-horário, faz com que a engrenagem B gire no sentido horário. A engrenagem B gira no sentido horário e a engrenagem C vai girar no sentido anti-horário também. Vamos acompanhar a mãozinha aqui, ó. Engrenagem A, como dito no exercício, gira no sentido anti-horário. Então, a correia vai passar pela engrenagem B e, ao passar pela engrenagem B, faz a engrenagem B girar no sentido horário. A engrenagem B, da engrenagem B, passa a correr pela engrenagem C, que gira então agora lá no sentido anti-horário. Belezinha? Tudo bem? Então, eu tenho um acoplamento de engrenagens, tá, por correias, e quando eu tenho acoplamento por correias, eu posso fazer a relação entre os dados das 3 engrenagens, pensando no quê? As 3 engrenagens estão conectadas, tá, com uma única correia que gira com velocidade linear constante. A velocidade na periferia das engrenagens é a mesma. Então, por que é a mesma? Porque a velocidade da correia, então, a velocidade linear é a mesma. Então, a velocidade na periferia da engrenagem A é igual à velocidade linear na periferia da engrenagem B, que é igual à velocidade linear na periferia da engrenagem C. Ok? VA igual a VB, que é igual a VC. Ora, daqui você pode falar, velocidade linear é ômega vezes raio. Então, para B é a mesma coisa, ômega, só que agora com dados da engrenagem B. E na engrenagem C, ômega vezes raio, na engrenagem C. Opa, não preciso trabalhar especificamente com ômega, posso trabalhar com quem? No lugar de ômega, colocar 2π F A R A. Então, 2πf é o ômega A,
vezes o raio de A. Isso igual a ômega B, 2π FB vezes o raio de B. Ômega B, 2πf B, vezes o raio de B. E aqui, ômega C, 2πfC, vezes o raio de C. Está acontecendo? 2π aparece em todos os termos, posso simplificar. E é aí que você chega na relação que todo mundo conhece a respeito de acoplamento com correias. Olha lá, FA vezes RA é igual a FB vezes RB, que vai ser, no caso, também igual a FC vezes RC. Legal? Tá? Ora, eu não tenho raio, mas eu tenho número de dentes. Então, vamos aqui fazer o quê? Vamos fazer a relação entre A e B. Opa! Entre A e... Então lá, frequência de A, 40. Raio de A, 200 dentes. Frequência de B não é conhecida, raio de B, 20 dentes. Vou então encontrar a frequência de B sendo 400 RPM. Legal? Tá? Então, vou fazer um balãozinho aqui, uma nuvenzinha. Tá? Agora, vamos fazer a relação entre B e C. Tá lá. Então, frequência de B, 400. Raio de B, 20. Isso é igual a frequência de C vezes o raio de C, que é de 100 dentes. Então, aqui vai ficar 8.000 dividido por 100. Frequência de C, 80 RPM. Balãozinho de novo. Legal? Tá? Interessante, moçada, antes de a gente concluir, pensar no seguinte. Tá? Ora, o que eu estou percebendo aqui também é o seguinte. A folia que está acoplada por correia, tá? Então tem velocidade tangencial igual. A velocidade tangencial na periferia é a mesma. Sim, beleza? Mas a que tem o maior raio é a que tem a menor frequência. Tá? Então, o que acontece? Olha só, né? A que tem o maior raio, o maior número de dentes, tem a menor frequência. A que tem o menor número de dentes, tem a maior frequência. Tá? Isso a gente se aplica, inclusive, a questões como, por exemplo, um trator. Você fala assim, eu estava vendo um trator caminhando, certo? E esse trator caminhando apresentava ali pneus com tamanhos diferentes, né? Então, tem um trator, o trator tem um pneu maior, um pneu menor. Opa, estão caminhando, o trator está caminhando sobre uma superfície plana, todos os pontos da periferia têm a mesma velocidade linear, mas o pneu maior dá menos voltas, o pneu menor dá mais voltas, tá? É a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Raio maior, gira menos, raio menor, gira mais. No acoplamento, tá? Onde a velocidade linear é constante, ou seja, no acoplamento por correia ou por engrenagens dentadas que se tocam. Fechou? Beleza? Vamos dar uma olhada nas respostas, onde a gente vai procurar o quê? Essas informações, 80, 400, 80 para C, 400 para B. Vamos ver? Então, veja lá. Alternativa A, a engrenagem C gira com 800, está errado. A engrenagem, item B, a engrenagem B gira com 40, também está errado. Item C, a engrenagem B vira com 800, errado. Tá? Item D, a engrenagem C gira com 80, beleza. E sentido anti-horário, confere, olha só. Engrenagem C girando com 80, tá? E o sentido dela, anti-horário. Belezinha? Isso aí, galera.